Momentos de Bizila, as suas dicas de filmes, séries, quadrinhos e discos. Olá! Como estão? Vamos falar novamente de música aqui neste Momentos de Bizila? Vamos falar de música. Vamos falar especificamente sobre um dos shows mais bombasticamente aguardados. Existe isso? Existe. Agora existe o que eu estou falando aqui, existe. Um dos shows mais bombasticamente aguardados dos últimos anos, que é esta dobradinha já anunciada para janeiro de 2027, inicialmente só no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, que é a dobradinha System of a Down e Faith No More. System of a Down, System of a Down, tanto faz. Agora eu vou chamar do jeito que eu chamei sempre ao longo deste vídeo, não vou ficar mudando, você que se acostume com isso. Escute na sua cabeça outra forma que você tem de falar, tá tudo bem. O System of a Down, que saiu de um hiato de uma década, fez uma série de shows explosivos aqui no Brasil, shows inesquecíveis, shows com rodas, com mosh pits ali gigantescos, com sinalizadores para todos os lados, foi uma catarse coletiva, um inferno na Terra, assim, as fotos e os vídeos em que a gente consegue ver de cima tudo que estava acontecendo são realmente impressionantes. E agora eles vão vir acompanhados do Faith No More, dando um pouco de contexto, tanto o System of a Down quanto o Faith No More passaram a ter as suas carreiras globais gerenciadas pela 30E, que é uma produtora nacional, produtora brasileira, tá? Que está cuidando do gerenciamento da carreira global deles. Eles já tinham anunciado, o Faith No More sair do seu hiato, porque o Faith No More também estava num hiato de, acho que mais de uma década, na real, se não me engano, eles estão parados desde 2015, se não me falha a memória. Coloca aí na tela, editor, que sou eu. Enfim, se eu estou certo ou se estou errado. Mas enfim, eles estão sendo gerenciados pela mesma empresa que o System of a Down, e eles já tinham anunciado uma turnê conjunta na Oceania, né? Então, Austrália, Nova Zelândia e por aí vai. Mas todo mundo vinha esperando que esse show fosse ser anunciado aqui no Brasil, já tinham feito uns teasers lá no Rio de Janeiro, tal, com a mão, né? Aquela mão que é um clássico visual do System of a Down, enfim, e a estrela, barra pentagrama, barra o que você quiser chamar ali do Faith No More, sendo expostos em monumentos públicos ali no Rio de Janeiro, enfim, já estava meio claro que isso ia rolar. Tem muita gente esperando, e eu acho que vai acontecer, né, que sejam anunciados outros shows, que isso vá virar uma turnê, minimamente vá vir para São Paulo. A tendência é obviamente grande que isso aconteça. Mas por que eu estou falando dessas duas bandas aqui em específico? Saiu uma matéria que foi momento de histeria coletiva, digamos assim, entre os roqueiros, rockistas e por aí vai. Uma matéria na revista Exame, no site da revista Exame. Vou colocar o print dela aqui na tela, em algum lugar, enfim. Que era uma matéria que dizia assim: conheça o Faith No More, a banda que vai vir ao Brasil junto com o System of a Down. Aí ficou muita gente se perguntando: por que diabos a revista Exame, que é uma revista, e eu vou sempre chamar de revista Exame, tá? Pelo costume, enfim, já não são revista impressa há muito tempo, mas enfim. Porque a Exame, na verdade, está falando sobre música, né? Não sobre o negócio por trás da indústria musical, não, sobre música, efetivamente. Bom, dá clique, né? Enfim, acho que é um primeiro ponto, é este. Mas se vocês querem discutir se faz sentido ou não, com a linha editorial deles, blá, 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 aqui não é este lugar, este não é o vídeo para isso. Pode ser que a gente discuta isso em algum momento, em alguma outra instância lá no Imagina Se Pega no Olho ou podcast, enfim, mas não é o caso aqui. O caso é a pergunta número 2. Por que eles estão fazendo uma matéria querendo apresentar o Faith No More? Faith No More é uma banda famosa pra caralho. As pessoas não deveriam conhecer o Faith No More? Ponto de interrogação. E aqui vem o motivo de eu ter decidido gravar esse vídeo. Seguinte, o motivo deles terem feito essa matéria é muito simples.
Para quem entende de marketing digital, aqui eu vou fazer uma parte, tá? Enfim, caso vocês não saibam, eu sempre brinco falando do meu emprego número 1, né? Eu e a Gabi, que temos empregos número 1, né? Que ajudam a gente a colocar comida na mesa. Aliás, ajudam, não colocam comida na mesa, né? Porque o podcast, o canal do YouTube, a gente ganha um total de R$0. Rosca, tá? A gente faz porque a gente gosta. Eu tô aqui falando com vocês, câmera aberta, 8 horas da noite de uma quinta-feira, porque eu gosto, tá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas o meu trabalho é um trabalho de marketing digital, basicamente. Eu sou publicitário, enfim. Tem uma coisa chamada, no marketing digital, chamado SEO, Search Engine Optimization, que é basicamente eu pegar um texto e otimizar ele com códigos, com jeito de escrever, com o jeito que eu vou usar as palavras, a quantidade de palavras que eu vou usar ao longo daquele texto, para que ele seja mais facilmente encontrado nos buscadores. Quando alguém for buscar Faith No More, por exemplo, aquele texto está escrito perfeitamente para que ele seja encontrado, tá? Além disso, hoje nós vivemos a era das inteligências artificiais, então a gente vive também o momento do AEO e do GEO, que são outras duas formas de se escrever textos para que eles sejam encontrados como fontes relevantes pelas plataformas de inteligência artificial, pelas LLMs, enfim. Legal. Logo, sim, este é o objetivo da Exame ao fazer essa matéria. Mas não se enganem. Eles não fizeram essa matéria por acaso. Eles fizeram essa matéria porque eles encontraram uma tendência de volume de buscas de pessoas querendo saber quem é o Faith No More. É isso mesmo. Eles fazem, na verdade, para todos os grandes anúncios, os anúncios mais relevantes e tal, eles fazem buscas, eles têm equipamentos, eles têm ferramenta para isso, para entender se vale a pena ou não fazer uma matéria adicional. Além da matéria noticiosa, vai ter a turnê System of a Down, Faith No More. Eles vão entender se tem espaço para outros textos complementares que ajudem a trazer mais cliques, ajudem a trazer mais visitas ao site, certo? Seja via buscadores tradicionais, como o Google, por exemplo, seja via inteligências artificiais. ChatGPT, Claude, Perplexity e por aí vai. Legal. Logo, este texto foi escrito porque eles encontraram uma tendência, e não são 2, 3 pessoas, não, uma tendência grande de buscas de pessoas perguntando: quem é Faith No More? O que é Faith No More? Então, esta matéria está respondendo a isso. Não tenham dúvidas, tá? Isso é negócio, é business. Eles só fizeram este texto porque eles tinham absoluta certeza que eles estavam respondendo a algo que vai gerar cliques para eles. Não tenho a menor dúvida disso, tá? Aí você vai me perguntar, putz, e por que tem tanta gente que não conhece o Faith No More? Aí nós vamos entrar numa outra conversa. O pôster em si, vou também colocar ele aqui, pôster da turnê, ele dá um tamanho maior para o System of a Down, evidentemente. E já vamos falar o porquê, evidentemente, já entro nisso. Tá? E dá um outro tamanho também grande para o Faith No More, ou seja, não é um show do System of a Down com abertura ou special guest, como a gente tem visto em alguns casos, né? Faith No More. Não, tá ali grande o Faith No More também. Tem uma importância na hierarquia visual aqui do pôster. E aí as pessoas, estou falando super experiência própria, tá? Eu escutei pessoas falando isso. Estavam se perguntando, nossa, mas que banda é essa? Por que tá tão grande no pôster assim quanto o System of a Down? Vamos lá. Eu já falei no começo que ambas as bandas passaram por seus momentos de hiato, mas historicamente elas têm pesos muito diferentes para a geração de hoje. Se você é um rockista, um roqueiro, como eu, cabelos grisalhos, agora tá raspadinho, mas você pode perceber que é grisalho, tá? 40 e poucos anos de idade, na cara, aquela história toda.
Obviamente você conhece o Faith No More, certo? Por quê? O Faith No More é uma banda surgida ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, que explodiu ali nos anos 90. Só que usem a expressão explodiu com parcimônia. Porque veja só, nós estamos falando de uma banda que é uma banda que tem uma puta importância histórica, e eu, enquanto jornalista de música, jamais poderia negar isso. E tirando de vez o elefante branco aqui da sala, se você disser pra mim, eu adoro as duas bandas, tá? Gosto tanto do System quanto do Faith No More. Se você perguntar pra mim na lata, mas qual das duas você gosta mais? É óbvio que é do Faith No More. Eu amo o Faith No More, é uma banda que eu amo, principalmente por tudo que eles já fizeram, pelo tipo de som deles e principalmente pela figura do Mike Patton, que eu acho um músico incrível e uma pessoa incrível, enfim. Certo? Muito bem. Só que o que acontece? O Faith No More foi uma banda que teve a sua importância, MTV, aquela história toda, blá 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 blá, só que é uma banda pré-internet. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Guardem esse ponto. Além disso, nós estamos falando de uma banda que, apesar de ter tido sucesso, de ter tocado em rádio, ou seja, pré-serviços de streaming, pré-YouTube, por aí vai, é uma banda que nunca chegou a estourar como outras contemporâneas deles, né? Então, assim, o Faith No More nunca se tornou o Metallica. O Faith No More nunca se tornou o Nirvana. O Faith No More nunca se tornou o Guns N' Roses. Saca? Isso na prática significa que o nome da banda nunca se tornou tão grande, tão relevante quanto dessas outras bandas. Se você fala para alguém que gosta de rock hoje, não importa a idade, eu falo do Metallica, a pessoa pode não gostar, ela pode nem ouvir o Metallica. Ela tem todo o direito de não gostar, tá, gente? Enfim. Mas ela sabe quem é o Metallica, assim como ela sabe quem é o Iron Maiden, assim como ela sabe quem é o Nirvana e por aí vai. Tá? Ainda que saiba só por um desenho numa camiseta, ainda porque tem ouvido uma, duas músicas e tal. Definitivamente não é o caso do Faith No More. E eu não estou querendo dizer que o Faith No More é uma banda de segundo escalão, isso aqui. Não. Mas eles simplesmente não explodiram como explodiram as outras bandas contemporâneas, né? Não as outras todas. Tiveram muitas outras que tiveram, da mesma época mais ou menos, que tiveram um destaque ainda menor e... Enfim, e são bandas que são tão boas quanto, tá? Né? Se a gente for buscar lá atrás, for escutar, falar, caralho, essa banda é subestimada, tinha que ter mais gente escutando, mas não tem, porque ela não estourou, enfim, certo? O Faith No More, no entanto, é um dos, não só eles, evidentemente, mas é um dos responsáveis justamente pelo surgimento do New Metal. A existência do Faith No More, tá? E o tipo de som que eles fazem, a mistura que eles fazem de metal, de punk, de funk, de uma coisa cheia de groove, um pouco de rap aqui e ali, né, do hip hop que eles trazem um pouco, que é uma coisa que o Mike Patton em particular gosta bastante. Essa grande salada sonora que eles fazem, que é muito legal, aliás, foi uma das principais responsáveis pelo surgimento do New Metal, ali no começo dos anos 2000. Tá? Também foi responsável, óbvio, aqui, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Falei um pouco sobre isso naquele vídeo que eu estava falando sobre o Lobão e o metal. Vai lá assistir, enfim, tá por aí. Tá? Mas também foi responsável, óbvio, por exemplo, o Sepultura da fase do Roots, tocando com uma afinação mais baixa, aquela história toda, bastante groove, não sei o quê. Aquilo ali ajudou uma cena que começava a se desenhar, a ganhar identidade e surgir, explodir de fato, né? Sim, o guarda-chuva New Metal sempre me soou bastante estranho, já falei isso aqui também. Colocar embaixo do mesmo, colocar no meu balaio de gato, Slipknot, Linkin Park, Limp Bizkit, Korn,
E o próprio System of a Down faz o menor sentido, porque pra mim são 5 bandas que não conversam em absolutamente nada, ou quase nada, pelo menos. Né? O System of a Down, ainda mais. Pra mim, de todas essas bandas, é a que menos conversa com as outras. Mas colocaram eles ali no balaio de gato do New Metal. O fato é que, portanto, estou dizendo aqui, sim, que de alguma forma o Faith No More ajudou a plantar as sementes que fariam o System of a Down nascer. Isso é inevitável de dizer. Tá? Falando de cena musical, evidentemente, não que tenham sido uma influência direta. Podem até ter sido, tá? Mas ajudaram a construir uma cena que inevitavelmente fincou as raízes para o nascimento de outro. Ah, então todo mundo que conhece o System of a Down deveria conhecer, portanto, o Faith No More. Não, porra nenhuma. Porque tem um monte de gente que adora o Nirvana e não faz ideia de quem são os Meat Puppets. Tem um monte de gente que adora o Nirvana e não faz ideia de quem são os Melvins. Os Melvins estão vindo para o Brasil, inclusive. Vai ter um festival com curadoria do André Barcinski, inclusive. Vou colocar o cartaz dele em algum lugar aqui na tela. E é uma das bandas que foi responsável pelo surgimento do Nirvana. Você conhece? Pois é. Qual que é o grande ponto? Quando o System of a Down surgiu, a banda surgiu ali no final dos anos 90, né? Explodiu de fato no começo dos anos 2000. A gente já vivia uma era completamente diferente. A gente já vivia a era da internet. A gente já vivia uma coisa de... As bandas começavam a ganhar espaço digitalmente e isso fazia com que a fama delas, a sonoridade delas se espalhasse muito mais rapidamente. Tá? Não precisava de revistas especializadas para isso, não precisava de troca de discos, troca de fitas cassete, aquela história toda que a gente passou, muitas pessoas, enfim, volto a dizer que tem esse cabelinho branco aqui, né? Quem morou aqui em São Paulo na Galeria do Rock sabe, obviamente, do que eu aqui estou me referindo. Mas o fato é que o System of a Down se beneficiou disso. E foi uma banda que cresceu muito, que ganhou muito corpo, ganhou muita forma. Mesmo nos seus momentos de hiato, a banda continuava sendo falada, continuava de alguma forma ativa. Principalmente por conta da organização destes grupos via internet, os seus grupos de fãs via internet. Isso não existe na história do Faith No More. Ou seja, o Faith No More não estourou bombasticamente, estou adorando usar bombasticamente hoje, né? Enfim, não estourou de maneira bombástica lá atrás e também tão pouco se beneficiou dessa capacidade de disseminação massiva de informações, de música, de conexão entre fãs e tudo mais. Que foi uma coisa da qual se beneficiaram uma série de outras bandas. O New Metal vive hoje um revival. A gente viu como foi uma loucura o show do Korn, a gente viu como foi uma loucura o show do Limp Bizkit aqui no Brasil. E além disso, o System, mesmo nos seus momentos de hiato, teve todas as questões envolvendo o posicionamento político deles, o seu posicionamento em carreira solo. Todos eles, de alguma forma, estavam produzindo algo em carreira solo. No caso do Faith No More, a gente tinha basicamente o Mike Patton em 352 bandas, ele tem uma caralhada de projetos, e todos eles são deste tamanho. Todos eles são absolutamente underground. Isso significa que eles são ruins? Não, muito pelo contrário. Fantomas, por exemplo, é maravilhoso. O Mr. Bungle, que é outra banda do Mike Patton, que inclusive passou pelo Brasil recentemente, fez a abertura lá do show do Avenged Sevenfold, que na formação hoje tem o Scott Ian, que é o guitarrista do Anthrax, que tem o Dave Lombardo, que é o baterista original do Slayer. Mas é uma banda minúscula, é um projeto de amigos. Ou seja, nem tem a intenção qualquer de ser uma banda comercial. O próprio Faith No More não tinha. O próprio Faith No More
teve um aporte de uma gravadora, aquela história toda, que sentiu que eles tinham potencial para crescer, mas, cara, não dá para comparar como foi o System of a Down. A máquina de propaganda que se seguiu, e não só do System, tá? De todas essas bandas do nu metal, porque ali as gravadoras colocaram um caminhão de dinheiro. Então, simplesmente não dá para comparar o tamanho midiático. De novo, não estou falando de influência histórica, eu estou falando midiaticamente. Não dá para comparar o tamanho do System of a Down com o Faith No More, e não dá, de maneira alguma, para comparar o Faith No More em termos de popularidade com o público mais jovem com o System of a Down. Não dá. O System of a Down, inclusive, teve picos e vales de popularidade e picos e vales, novas ondas de descoberta de novos fãs. Não foi o caso do Faith No More. O Faith No More ficou parado, desaparecido durante décadas. E depois voltou. E depois voltava de novo, ativa, e depois sumia mais um pouco. Enfim. O System foi ganhando aos poucos novos fãs, foi ganhando novas gerações de fãs. E essas novas gerações ajudaram a rejuvenescer o público dos caras, é óbvio. Coisa que não aconteceu com Faith No More. Ponto. Ao invés de ter esse tipo de reação, e eu sou muito assim, tá? Ao invés de ter esse tipo de reação, assim, como assim? Você nunca ouviu falar do Faith No More? Aí parece o vovô Simpson, sabe? O velho gritando para as nuvens, assim, né? Enfim. Putz. Por que tal a gente aproveitar a oportunidade, então, e apresentar essa banda para essa molecada que não conhece? Uma molecada que, inclusive, está disposta a conhecer a banda. Por quê? Porque gosta do System of a Down. Sabe que o System of a Down vai estar ali no show com os caras, bicho. É a oportunidade perfeita de nós apresentar essa porra dessa banda para uma nova galera que nunca ouviu falar. Ah, é um absurdo eles não conhecerem? Discordo. A gente, nossa idade aqui, a gente não conhece as bandas dessa molecada mais jovem. Eu sou jornalista de música, eu tenho curiosidade, eu vou lá, escuto, vou atrás, não sei o que, mas o cara que é o fã eventual de rock, não vai atrás, ele escuta aquelas bandas que são as bandas de sempre dele, quando muito escuta alguma coisa nova que é parecida com aquelas bandas antigas que ele escutava. Tal. Por isso, inclusive, todo esse sucesso dessas bandas que bebem, né, dessa abordagem mais retrô, Rival Sons, o Lucifer, o Greta Van Fleet, enfim, de novo, gostem você ou não, tá? Não tô aqui julgando. Mas enfim, essa coisa de beber do olhar mais retrô, né? O Vintage Caravan, por exemplo, que é uma banda foda pra caralho, enfim, mas é isso. Tá? Blues Pills. Mas o grande ponto é que a molecada não tem obrigação nenhuma de conhecer porra nenhuma. Ah, é uma banda clássica, tinha obrigação de conhecer? Tem nada! Você não conhece as bandas que ele escuta. Por que diabo ele tem que conhecer as bandas que você escuta? Ah, porque elas influenciaram, não sei o que. Foda-se. Não tem ninguém apresentando isso pra eles. Essas bandas não estão tocando ativamente pra eles. Essas bandas não chegam neles. Não chegam neles. Os algoritmos, que são o que dita hoje o que chega de novidade musical para as pessoas, os algoritmos não mostram essas bandas. E aí quando a gente tem a oportunidade, portanto, de alguém levar e mostrar essa banda para as pessoas mais jovens, a gente vai puto da vida. Vai falar, tomar no cu, você já devia ter ouvido essa porra, escuta aí. O cara vai escutar com mau humor do caralho, vai falar, essa banda é uma merda, banda de velho, vai tomar no cu, não quero escutar esse negócio. E é isso. Fim. Ou seja, quem tá certo, quem tá errado, pra ele tá certo, pra você tá certo e foda-se. No fim das contas, quem se fudeu nessa história foi o Faith No More, que ninguém escutou. Que ninguém deu play pra ouvir os caras, coitado. E merecia. Tem uma história que eu gosto de contar. Eu escrevi uma matéria no final de 2019, mais ou menos, pro Judão. Vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. A Billie Eilish, cantora, que eu tenho certeza absoluta que muitos dos rockistas que reclamam por que
você não conhece o Faith No More, deveria conhecer o Faith No More, não fazem ideia de quem é a Billie Eilish. Ou seja... Mas enfim, Billie Eilish, cantora pop, mas faz um pop ligeiramente diferente, já, inclusive, indicada ao Oscar e tudo mais, ela e o irmão, né, que compõem as músicas com ela. Ela foi a primeira pessoa, nascida nos anos 2000, ela nasceu em 2001, a liderar as paradas de sucesso dos Estados Unidos. Isso na história, tá? Muito bem. Estamos falando de 2019, ou seja, demorou quase 20 anos para que uma pessoa nascida nos anos 2000 liderasse as paradas de sucesso ali, né? E é um baita de um feito para alguém que, na época que eu escrevi essa matéria, tinha só 17 anos. Tá? Ela não tinha nem completado os 8 ainda. Tá? Baita maturidade artística, enfim. Em um certo momento, ela foi ser entrevistada, volto a dizer, nasceu em 2001. Tá? Em certo momento, ela foi ser entrevistada no programa do Jimmy Kimmel, o talk show, né, enfim. E aí ele resolveu fazer uma brincadeira, falando, vamos ver se você conhece alguns artistas de 1984, que estavam bombando em 1984, que era o ano que ele, o apresentador, tinha 17 anos. A mesma idade que ela tinha. Legal. Beleza. Aí ele foi, na verdade, brincar, falou de Madonna, falou de Cyndi Lauper, legal, ela sabia quem era, obviamente. Brincou um pouco com o Run DMC, ela não sabia muito bem do que ele estava falando. Falou do Huey Lewis, que é o cara que fez a música do Power of Love, né, do De Volta para o Futuro, tampouco fazia ideia. Mas o que causou o impacto, o vucu-vucu, nas redes sociais ao longo da semana que se passou depois deste episódio, foi quando ele falou do Van Halen. E ela falou, não faço ideia do que você está falando. Bum! Veio a explosão. Como diabos você não sabe o que é Van Halen, menina? É um absurdo, uma banda clássica, e o caralho, e não sei o que, periro pororó. Ela não tem obrigação nenhuma de saber. Foda-se. Foda-se. Vou dizer por quê. 1984, o ano ao qual o Jimmy Kimmel estava se referindo, foi o ano de lançamento do disco 1984, que é o clássico do Van Halen. O último com o David Lee Roth, né, como vocalista, e que teve ali os seus 3 maiores sucessos, Hot for Teacher, Panama e, claro, Jump. Né? Ali em 2019, quando eu escrevi essa matéria, sabe quantos anos tínhamos passado desde o lançamento do disco 1984? 35 anos. 35 fucking anos. O que aconteceu com o Van Halen dali pra frente? Nada. Volto a dizer, da mesma forma que eu tava falando do Faith No More. 1, eu adoro a banda. 2, eu sei claramente da importância histórica deles. Mas com a saída do David Lee Roth e a chegada do Sammy Hagar, lançaram discos bons e não sei o que, tal. Você pode gostar mais de um vocalista, do outro vocalista, beleza. Tem, enfim, músicas da fase do Sammy Hagar, por exemplo, que tocam até hoje nas principais paradas rock, nas rádios rock, enfim, legal, incrível. Só que fala com este nicho aqui, ó. David Lee Roth, quando fez o Van Halen, por exemplo, nunca tocou no Brasil, à exceção da primeiríssima vez que eles vieram aqui nos anos 90. Nunca tocou. Aliás, acho que foi até antes dos anos 90, inclusive. Nunca mais voltou para o Brasil, por exemplo. Né? Não era uma banda de fazer turnês mundiais. Nunca foi uma banda que se tornou o Metallica. Nunca foi uma banda que se tornou global, como Iron Maiden. Se o Jimmy Kimmel tivesse perguntado sobre o Metallica para a Billie Eilish, eu tenho certeza absoluta que ela teria respondido: conheço. Gosto, não gosto, aí depende do gosto musical dela, tá tudo direito, ninguém é obrigado a gostar. Tá?
Eu tenho certeza absoluta que ela já teria ouvido falar. Não foi o caso do Van Halen. Van Halen não explodiu, não virou essa potência mundial. É uma potência para nós que gostamos de rock, mas nós somos um nicho. Esse é o grande ponto. Teve gente até que tentou justificar falando, tipo, Jump. Pô, Jump toca na rádio direto. Rádio, meu amigo. Eu amo rádio, eu escuto rádio. Quem mais escuta rádio hoje? O veículo, infelizmente, tá aí, tá firme, tá forte, mas perdeu muito da relevância de formação musical, de formação de gostos musicais que teve em um outro momento. Não tem mais essa função. Né? Rádio hoje é uma coisa muito mais experiência de informação, experiência de nostalgia musical do que efetivamente formação de novos ouvintes. Certo? Uma outra coisa que eu vi, tô vendo aqui até na minha colinha, tem uma outra coisa que eu vi as pessoas falando nas redes sociais e logo depois disso, falando assim, pô, mas o elenco do Glee, sabe a série Glee, fez uma versão do Jump, super jovem, pop, moderninha, não sei o quê. Isso foi em 2009. Em 2019 fazia 10 anos, uma década que eles tinham lançado isso. Aí você vai comparar, porra, mas essa menina, não sei o quê, entra no Spotify. Agora, tá? Quando eu fiz a matéria, nem vou entrar agora, porque os números vão estar muito mais diferentes. Tá? E muito possivelmente a diferença seja ainda maior. Mas na época, quando eu escrevi a matéria, em 2019, você entrava no Spotify, você ia ver Jump. Pá! Grande sucesso do Van Halen, maior sucesso do Van Halen. 300 mil streams tinha na época. Bad Guy, que na época era o grande single, o grande sucesso, né, da Billie Eilish, estava ali prestes a fechar 1 milhão de streams. Qual que é o grande ponto? Assim, não dá para dizer que o Van Halen não é uma banda clássica, incrível, assim como não dá para dizer isso também, não dá para deixar de dizer, né, isso do Fade No More. Só que nem todo mundo precisa conhecer os clássicos de trás para frente, da música, da literatura, do cinema, tanto faz. Aqui eu posso explodir, assim, né? Nem todo mundo precisa gostar de rock clássico, e rock clássico, aliás, é um conceito bem elástico, né? Assim, hoje, dependendo da sua idade, se eu falo para um tiozão, 40, 50, falo para ele, um rock clássico tipo Green Day, ele vai me xingar. Só que, bicho, Green Day, o Duke, saiu 10 anos depois desse disco do Van Halen, saiu em 94. Faz a conta. Quanto tempo já faz isso? Entendeu? E nem todo mundo precisa gostar de rock também como um todo. E se você não gosta de algo, por que você vai atrás? O que te levaria a ir atrás daquilo? Nada. Nada. Saca? Se uma pessoa não gosta de samba, tá? Se uma pessoa não gosta de samba, ela não vai saber, por exemplo, ela não gosta de MPB, ela não vai saber quem são os grandes nomes, ela não gosta de rap, ela não vai conhecer. Para mim, é bizarro que uma pessoa não saiba quem é o Emicida. É bizarro que uma pessoa não saiba quem é o Criolo. Mas um rockista clássico, que nem de rap gosta, não faça mais puta ideia de quem eles são. Assim como não faz uma puta ideia de quem é a Thier, assim como não faz uma puta ideia de quem é a Lué de Luna, assim como não faz uma puta ideia de quem, sei lá, é a Cel. Não faz ideia. O ponto é curadoria. Quando a gente tem a oportunidade de mostrar isso para as pessoas, a gente faz isso como se fosse obrigação delas conhecerem. E não é. Nem pela idade, nem não é assim. Meus filhos conhecem alguma coisa de rock porque eu estava lá, eu fui a curadoria, eu apresentei. Quem não tem isso, eu, por exemplo, não tive isso. Fui começar a gostar de rock, começar a conhecer os clássicos do rock com amigos, na escola, depois pessoas do grupo do RPG, a galera gostava de quadrinhos, tal, não sei o quê. Meus pais gostavam de samba. Acho que minha mãe sabia que eu era o Van Halen, bicho. Claro que não.
No máximo a minha mãe sabe quem é o Queen, e olha lá. Saca? Assim, essa postura roqueira eu acho absolutamente insuportável. Assim, essa coisa do representante supremo da alta cultura. Acho um saco. Acho um saco. Tá? O herdeiro direto da cultura, da música clássica, enfim, blá blá. Mas aí, nesse caso, nesta anedota, né, estou contando, um caso anedótico, né, que eu estou contando aqui para ilustrar o que eu queria dizer sobre o Faith No More, nessa história da Billie Eilish, vejam só, quem saiu em defesa da Billie Eilish? Um sujeito chamado Wolfgang Van Halen. O sobrenome não é por acaso, tá? Ele é filho do Ed Van Halen, guitarrista do Van Halen, e sobrinho do Alex Van Halen, baterista do Van Halen. Tá? E na época ele era baixeiro, ele tinha entrado para tocar baixo no Van Halen. O Van Halen tinha voltado com o David Lee Roth, aquela história toda, blá blá. E aí, cara, ele fez um tweet muito legal, assim, que para mim resume muito bem essa situação. Ele dizia assim, abre aspas, se você nunca ouviu falar da Billie Eilish, vai conferir porque ela é muito legal. E se você nunca ouviu falar do Van Halen, vai atrás deles, porque eles também são muito legais. E aí ele disse uma coisa que para mim é o segredo de tudo isso. A música deveria nos unir e não nos dividir. Escute o que você quiser e não envergonhe os outros por não conhecerem aquilo que você gosta. A mosca. É isso. Se as pessoas não conhecem o Faith No More, vamos apresentar o Faith No More a elas. Mas não vamos ficar putos da vida porque eles não conhecem o Faith No More. Tá tudo bem não conhecer o Faith No More. Assim como tem um monte de banda aí, assim como você, tiozão rockista, tem aquele momento clássico quando sai, vou colocar aqui do lado, o desse ano, quando sai o pôster do line-up, até o cachorro do vizinho tá concordando, tá vendo? Ele sempre concorda comigo. Sai aquele pôster com o line-up do Lollapalooza. Aí tem a piada clássica do tiozão rockista. Ah, não! Da terceira linha para baixo, as bandas são todas mentiras, elas não existem. Opa! É óbvio que elas existem. Só que você não conhece. E tá tudo bem você não conhecer. Ninguém tá falando que você deveria conhecer. Ah, mas não é uma banda clássica, não teve um papel histórico. Você nem sabe a banda. Você não sabe nem que caralhos a banda fez da vida. Nem sabe a importância que a banda tem num cenário para essa molecada. Você está falando de impacto histórico? Uma banda como o BTS, uma banda de K-pop, tem um impacto histórico fudido num determinado cenário, num determinado nicho, é um impacto histórico fudido. Eles se tornaram a banda que fez a cultura coreana se espalhar pelo mundo, inclusive pelo Brasil, de um jeito como nenhuma outra banda tinha feito antes. Como nenhum Psy com seu Gangnam Style tinha feito antes. E aí, você conhece o BTS? Você já escutou o BTS? Então não me amola, porra. Enfim. Queria falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar para você que não conhece o Faith No More, vou deixar aqui também na descrição do vídeo uma playlistzinha que é basicamente para conhecer o Faith No More. Tá? Uma curadoria feita por quem? Por mim. Veja só. Tem lá 10, 15 músicas lá para você conhecer a banda e se divertir a valer com uma novidade para adentrar os seus ouvidos. Tomara que você goste. Se você não gostar, também tá tudo bem. Não precisa gostar. Tá tudo direito. E aí você, com isso, dribla estes papo veaco aí dessa galera. Enfim. Você não precisa, você é jovem, vou te contar um segredo. Tá? Os velhos não estão escutando agora, tá? Eles estão aqui no cantinho. Eu tampei eles para eles não escutarem. Você não precisa conhecer nem Beatles. Você não precisa conhecer nem Elvis. Precisar? Não precisa. Tá tudo bem. Se você quiser ir atrás, tiver vontade de ir atrás, se alguém tiver mostrado para você, muito que bem. Mas nunca deixe alguém virar para você. O seu gosto musical é uma merda porque você não conhece Beatles. Foda-se. Gostou do vídeo? Não gostou? Deixa like, deixa dislike.
tá tudo bem. Deixa comentários aqui, concorda, não concorda, tal. Não segue o canal ainda? Que absurdo! Esse vídeo chegou até você. Siga agora mesmo o canal, porque a gente faz vídeos mais longos, assim, falando esse monte de abobrinha. Mentira, não é abobrinha. Falando esse monte de abobrinha aqui. E a gente tem também os vídeos um pouco mais curtos, que a gente faz, enfim, uns hot takes de opinião, ou dá aí umas dicas de filmes, de séries, de quadrinhos, de livros, de discos, né? Tem também os nossos episódios, os nossos podcasts aqui, enfim, né? Do Imagina Se Pega no Olho, que é uma coisa mais cultura pop generalista, ou então Imagina Se Pega no Ouvido, que é o nosso talk show musical com pessoas que são apaixonadas por música. E óbvio, contamos muito com você no link que está aqui na descrição do vídeo, que é a nossa lojinha. A gente faz uma série de curadorias de discos, de quadrinhos, de filmes, de colecionáveis e tal. Lá na Amazon, se você gostar de comprar na Amazon, quer aproveitar os preços, não sei o que lá, muito que bem. Não vamos dar nada para você. Os preços são os mesmos, não dá nada. A diferença é que se você comprar pelo nosso link, a gente recebe uns centavinhos ali do menino Jeff Bezos. Beleza? É isso e escute Faith No More. Escute System of a Down. Escute Van Halen e escute Billie Eilish.